Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito obrigada por mais uma noite vocês estarem aí acompanhando mais uma live com a gente. Hoje o assunto é bem interessante, é um assunto que, assim, é de interesse público, né? Interesse de todos os brasileiros que vivem aqui na Suíça. E que desejam vir também. Exatamente, os que desejam vir. A nossa convidada especial de hoje é a Michele e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre os desafios de imigrar aqui para a Suíça, né? Para a Suíça e qualquer país. Qualquer país, exato. É os desafios do imigrante, porque né? alguns pontos são bem parecidos, pelo menos, né? Se apresenta pra gente, Michele, conta um pouquinho. Olá, eu sou Michele Serafim, criadora de conteúdo no Instagram Desafios da Imigrante. E hoje eu estou convidada pela Emanuele, pela Sara também. Da revista Brasil Opina. É um prazer estar aqui com vocês, falar sobre imigração. É um tema que eu gosto muito. E é isso, né? Você também, como uma imigrante, sabe como é? Com certeza, né? A gente tem bastante desafio. Todos os dias é um desafio, né, Michele? Todo dia. Acho que a gente vai aprendendo um pouquinho por dia, né? Tem aquela expressão, é matar um leão por dia, a selva é infinita, porque... Né? O leão nunca acaba. Nunca acaba. Então, Michele, conta pra gente um pouquinho de como que foi você iniciar esse projeto, né? Você tem o Instagram, que é o Instagram do Desafios de Imigrantes. Conta pra gente como é que foi a ideia inicial, o que você teve para iniciar esse projeto. Então, eu moro na Suíça há 20 anos, né? E o meu sobrinho, há um tempo, falou pra mim assim, por que você não mostra como é viver aí na Suíça, né? Aí eu falei, mostrar como é viver na Suíça? Assim, eu falei, eu não tenho esse perfil, né? Ele falou, não, mas mostra aí. Eu pensei assim, eu vou mostrar. Eu não queria muito mostrar aquele modelo influencer, sabe? Então eu falei, eu poderia mostrar um pouco de conteúdo do que é morar na... Meio assim, a real. Sim, e não só a foto dos Alpes e todas essas coisas. E aí tem uma pessoa, né? A gente tem um time por detrás do desafio. E aí nós começamos o projeto, assim, de falar como é casar aqui, muitas leis que as pessoas não conhecem, né? Porque tem um pouco desse mito, eu falo, esse véu, assim, que casar com um homem que não é brasileiro, um gringo, você fala, né? É tudo... Maravilhoso. É exato como o filme da Disney. Eu acredito que tá mais pra parte daquela gata borralheira lá, quando a Cinderela ainda é... Total. Né? Em alguns momentos, pelo menos, é assim. E aí eu queria criar um material que fosse, pelo menos trouxesse um pouco, né? Dessa realidade, assim, como ela é no dia a dia. No dia a dia. Né? E eu tive o apoio da Sara, né? Nisso, a gente conversou bastante sobre isso. E tem outras pessoas que são do time da Desafio, que não aparecem na câmera, mas trabalham por trás. E por incrível que pareça, deu certo. Assim, eu tô muito feliz. Eu conheci pessoas muito bacana mesmo. Eu entrevistei pessoas do mundo todo e, assim, pra mim, se eu posso dizer o que o Desafios me trouxe, foi... Eu sou desse nicho, que acredito que seja o seu, que é ser casada com um nativo, né? E aí eu descobri que existem vários nichos de imigração. Tem o meu e o seu, tem o dos que são intercambistas, tem os que fazem intercâmbio, né? Tem as expatriadas, né? Expatriadas também. Então, eu aprendi muito. Muito mesmo. Com certeza, e é sempre diferente, né? Porque as regras também mudam, é um país mega pequeno, mas são 4 linguagens, as regras estão sempre, né, diferentes dependendo, cada classe desse, né? O expatriado tem uma regra específica, o imigrante que vem para casar tem outra regra, quem vem para trabalhar tem outra regra e assim. E a vivência também, né? Eu lembro que eu entrevistei uma brasileira que ela migrou para Nova York, expatriada, e depois foi para Flórida. E ali eu aprendi muito com ela. Por quê? Você e eu, nós... Assim, se eu for falar sobre todos os nichos, eu acredito que o nosso ainda tem um pouco mais de... Não sei se é sorte a palavra, mas pelo menos
nós estamos introduzidas na cultura do país, porque o nosso marido é daqui, nós temos contato com a família deles, com a escola, né? Não é meu nicho. Não. Meu marido é alemão. Mas ainda assim é europeu. Geralmente as brasileiras que são expatriadas estão com brasileiros. E aí o que acontece? Elas têm que ser aceitas nessa cultura. Sim, certo? Ela não tem aquela vivência com a família, a suíça ou alemã, que seja europeia no geral, para aprender os costumes, né? Então, elas vivem assim num mundo muito, muito delas, assim. Né? Não que eu não esteja dizendo que elas não se integram, mas eu acredito que para elas é um pouco mais difícil. Mais difícil, com certeza. Aí depois eu fui descobrir o mundo do intercâmbio. Mais difícil ainda. Vêm sozinhos, trabalham muito, ganham bem menos que a gente, não tem aquele suporte, né? Que, obviamente, tem da escola, eu tô aqui, né, falando, mas são sozinhos. Sim, o suporte emocional também. Porque exato, a rede de apoio. Sozinho, tem rede de apoio. Exatamente. Exato. E aí eu fui descobrindo, assim, muita coisa sobre a imigração, sobre, né, eu também fiquei pensando um tempo, né, eu fiquei um pouco fora das redes e pensando bastante sobre tudo que eu aprendi e uma coisa que eu achei interessante, se você pegar as brasileiras que vieram para cá ou para outros países há 30 anos atrás, até mesmo 20 anos atrás, não tinha toda essa tecnologia para elas se comunicarem, para elas falarem, né, com a família. Era bem caro você telefonar. E se você veio há 40 anos, nem telefonar. Certo? Não tinha os smartphones, nada disso. Não, e a ligação era cara, né? Ligação internacional. Exato. E difícil também. Eu lembro, quando eu cheguei aqui para falar com a minha família, eram uns cartãozinhos, né? Uns cartãozinhos. Cartãozinho postal. Exato. Então, era diferente, né? Mas, por outro lado, se você pensa, você também não via tudo o que acontecia lá e parece que você está perdendo. Né? Com certeza. Então, assim, o que eu posso dizer é que com esse projeto, assim, eu aprendi muito. Eu conheci, assim, eu não tenho... Só conheci pessoas bacanas. Só pessoas bacanas, projetos bacanas, assim, me trouxe muita bagagem, assim. E pra mim foi até uma terapia. Me curou certas coisas. Eu acho, até falo isso, quando eu trabalho com pessoas, a gente acaba pegando até os mesmos dos problemas dos outros e falando, nossa, eu sou bem aventurada. Eu reclamo tanto da minha vida, mas se eu for olhar né, bem profundamente, eu ainda sou bem aventurada, porque tem pessoas que passam por cada coisa. Exato. Eu costumo dizer assim, eu sempre estou conversando lá no direct com as pessoas, e você conversa com os ilegais, né? Você percebe o quanto eles têm uma vida ainda mais dura, porque não tem o papel, estão à mercê, né? Eu até conversei outro dia com uma criadora de conteúdo da Irlanda. Tem também essa positividade tóxica do imigrar, né? Que as pessoas falam, não, vem, você tem esse salário aqui e com esse salário aqui você vive... Aí a gente sabe que não é, né? Não. E eu até hoje fiz até um videozinho lá com meu filho, tentando trabalhar, e meu filho, porque a gente fica aqui, as pessoas acham, é tudo maravilhoso. No Brasil, se você tem uma condição financeira um pouco mais alta, você tem empregado todos os dias lá. Você tem uma assistente que ajuda com o filho, com tudo, assistente que vai te ajudar com a casa, com o filho, enfim, né? Ou então tem creche bem barata. Até um vizinho, tio, prima, mãe, irmão, irmã, né? Tem sempre alguém para dar um suporte ali, aí pega o filho enquanto você vai arrumar a casa. E aí hoje eu fiz porque meu filho, eu tava tentando trabalhar e meu filho tava fazendo uma batucada e cantando no microfone, um microfone que tem som, entendeu? Mas a vida real. E eu tava passando mal, eu falei, gente, essa é a realidade, entendeu? E a gente tira lixo, os lixos são separados, né? É tudo um processo que... E assim, eu com o meu filho é tudo. Eu antigamente fazia as coisas com ele no canguru, nas costas, porque senão não fazia, porque ele queria estar o tempo todo grudado. E eu também tinha um pouco de receio, porque a gente está bem sozinho, não tem a família do meu marido aqui e não tem a minha. Então mas às vezes ter a família do marido não é garantia de também ajuda. Não é garantia de ajuda, mas de pelo menos ele ter. Eu deixava ele ficar grudado em mim, era o que eu queria dizer. Eu deixava ele ficar grudado em mim porque eu sabia que ele estava sentindo falta de um avô, de uma avó, de alguém, sabe, para ele sair um pouco e para ele ter
ter esse outro amor. Exato. E como era só nós, aí a gente ficava naquela... Fica tudo muito focado em você. Isso, exatamente. Exato, esse é um dos grandes desafios que eu tento passar, né? No desafio, no projeto, que é o quanto nós mulheres, principalmente mulheres, né? Que casam, aí tem o filho e geralmente nós ficamos em casa, né? E aí é tudo muito em cima de nós. Sim. O trabalho da casa com o filho, tem muitas que trabalham. Eu trabalho numa creche, eu vejo o quanto as mães se desdobram para dar conta de tudo. Assim, assim, eu vejo isso no dia a dia, sim, sabe? Né, uma coisa assim que eu falo assim, uma piada às vezes com as minhas amigas, né? As pessoas falam assim, no direct eu recebo, você arruma um suíço pra mim? Eu digo assim, gente, não tem como assim, vocês não sabem, não é assim, arruma um suíço pra mim. Tem todo um pacote aí que é uma mudança de vida. Uma coisa que mais me impactou no meu quesito, ter vindo pra cá, casada aqui, eu não sabia dessa lei. Hoje você acha mais fácil, mas naquela época a internet não era tão acessível, sim, né? E não tinham tantas informações assim, porque uma coisa que eu costumo dizer na minha roda de amigas é que as pessoas acham, você foi aí porque você quis, você tá reclamando do quê? Gente, imigrar nunca é um tema na mesa da gente no Brasil. Sim. Você não fala, então vamos imigrar, né? Tem essa lei. Gente, não é. Você vem na emoção, a maioria vem, sim, na emoção. Claro. Casa com alguém ou vem pra cá, né? E seja por trabalho, intercâmbio que seja, e você só acha que tudo vai dar tudo certo. Exatamente. Tudo maravilhoso aqui. A gente vai fugir de todos os problemas e vai entrar no conto de fadas. Agora tá tudo bem aqui. É isso mesmo. E aí você começa a perceber que não é assim. Eu não sabia dessa lei, que se eu fizesse filho aqui, eu não tenho direito, se o pai dele não assinar, sair com ele do país. Por exemplo, eu me divorciei. E eu não posso ir com meu filho pro Brasil. Eu tenho que morar aqui. Se eu for pro Brasil, sim, né? Ele fica. Sim. Se o pai dele não assinar. Sim. Isso foi um tema pra mim. Quando eu saí do meu trabalho, minha amiga estava passando, uma pessoa que tinha trabalhado comigo estava passando por isso, Estados Unidos, casado com um americano. E aí separaram e as outras amigas, isso foi um tema pra mim. Por favor, pense bem, porque se você vai, aí se você tem filho, aí eu falo, então eu vou ficar lá, né? Tudo bem, mas é uma coisa que as pessoas precisam saber, porque tem muita gente que separa e fica assim, não quero mais ficar aqui, porque, sinceramente, gente, as pessoas que gostam de viver na Suíça não são todas, né? Porque o desafio da integração também é um grande desafio. Você tem a linguagem. São culturas, né, muito diferentes. Com certeza, são as pessoas muito fechadas, então se você ainda está ali vivendo com teu marido e tudo mais, e você não tem amigos, você ainda está dentro de casa. Se você separa e você não tem ninguém, você não tem sentimento, necessidade de continuar aqui, mas aí você tem um filho. Exato. Esses dias eu recebi no meu direct uma pessoa me escreveu e falou, eu tô me separando, eu tenho que sair da casa, porque o marido tinha casa antes de casar com ela, tem que sair da casa com os 2 filhos. Ela falou, eu não sei nem como eu vou pagar a conta de luz. Não no quesito financeiro, porque ela não fala o idioma, né? Ela não sabe nada como o sistema suíço funciona. Sim. Aí eu, né, dei alguns endereços para ela que ela poderia ir para aprender a se integrar, né, para... Né? Isso é uma outra questão. As pessoas acham assim, no Brasil tem a lei, não pagou pensão, isso. Tem muitas leis no Brasil, mas não são as mesmas aqui. E tem um quesito que pode falar o que quiser. Eu, como uma pessoa que fui 3 vezes, né? Exato. Não. No tribunal, por causa da guarda do filho, né? Eu sei muito bem que, sim, você é tratada diferente. Claro, porque você é estrangeira. Claro que né? Não vamos assim... Não, você é. Em muitos casos aqui. Sim, você não é desse... É como se... Uma coisa assim que me incomoda um pouco é que como... Você veio pra cá, você escolheu vir pra cá e você, assim, matou o que você era antes. Você é só do costume daqui. Sim. Né? Mas não, você veio com uma bagagem. Você também tem sua cultura. Você quis casar com o suíço. Mas o suíço também quis casar com você.
Sim. Certo? Não teve arma na cabeça de ninguém, foi tudo... Tem um tema que eu acho bem interessante, que eu conversei já. As pessoas... Isso me incomoda, e eu já discuti com algumas pessoas por isso. As pessoas falam, mas essas brasileiras vêm aqui, são tudo meninas, eu falo, meninas de família com problema financeiro, meninas que trabalham em bares, né? Eu falo, querida, elas vêm trabalhar em bar, mas quem é o dono do bar? Não é o brasileiro que são clientes dela. Sim. Então, as pessoas daqui que são. Sim. Então, só elas levam estereótipo e nomes. Sim. Quem financia e quem traz esse trabalho, sim. Já daí eu acho que é um início de preconceito. Com certeza. Né? Aí tem o quesito quando você é mãe de eu, por exemplo, meu filho, quando ele foi na escola, eu quis aprender o alemão pra poder. Sim. Isso eu sempre falo, né? Para as pessoas que eu conheço. Se você tem filho, aprenda o alemão pra você ir na escola e você conversar com a professora. Não é tudo, é pediatra, é tudo, Exato. todo canto que eu vou. Exato. Eu faço até com a professora do Spielgrupp, que agora ele tá com um probleminha de escuta e tal. E aí eu preciso sempre estar conversando com ela para que ela dê uma atenção para ele e entenda que se ele não escutar, não é porque ele tá chateado, nervoso, é porque ele não tá escutando ele. E nós, como mulheres, somos mais sensíveis nesse quesito. Se a gente deixar o nosso marido fazer, ele vai fazer ali o mais... Nem faz, nem acha que aquilo ali seja necessário. Exato. Nós, como mães, e somos realmente mais, assim, a gente vai mais a fundo a coisa, eu sempre recomendo... Quando eu conheço muitas pessoas e eu sempre falei assim, quando você se casar, aprenda primeiro o idioma, né? Se integre no país e tente trabalhar um pouquinho que seja de casa. Tem tantas oportunidades. Vocês entrevistaram aqui a Patrícia com a escola dela de estética, né? Faz um curso de estética, pode ter um pequeno ateliê em casa, de estética, mas já é um contato. Sim. Porque o que eu costumo ver é que elas se isolam um pouco. Sim. Né? Elas elas ficam ali muito naquele mundo ser mãe, esposa, e aí elas entram isso aconteceu comigo também. Você entra na espiral descendente, você fica deprimida, você fica ali... só fica naquele... Exato, você não amplia a sua bolha, sim. Você não acaba não fazendo o seu a sua network, parte. Exato. Né? Conhecendo pessoas e talvez a rede de apoio que precise Exato. Depois, no caso de alguma coisa acontecer isso. Também. E eu acho que quando você tem rede de apoio também tem isso. Eles também ficam mais observativos. Quando você tem bastante contato, quando você parece já ter mais informações, porque também é muito mais fácil para um suíço que fique, por exemplo, você está em casa direto, né? E eu percebi isso também, porque como você falou, você chega e se você realmente se fecha, para ele é mais fácil de te manipular, para te falar o que é, enfim. Se tiver Perdão, gente. Se tiver algum problema, ou enfim, ele vai te falar como ele quer falar. Exato. Então, até sobre o filho, sobre guarda, e sobre... porque se você se separar de mim, eu vou arrancar o filho de você nunca mais vai ver essa criança na vida. E isso acontece, né? Bastante, porque eu estava até falando com uma amiga minha hoje, ela me ligou meio desesperada, ela chegou tem pouco tempo, e ela falou, você viu o caso da Camila? Eu já tô ficando com medo desse país. Eu falei, calma, peraí, do que você tá falando? E aí ela falou que o caso da Camila foram na escola e levaram o filho dela, da polícia, né? Foram da escola e levaram o filho dela, que era uma questão de guarda. Acho que o marido tinha falecido. E aí disseram que ela não tinha condição de ficar com a criança, mas não foi uma coisa que foi avisada, enfim, dentro da história da Camila, né? E aí eu falei pra ela, olha, é possível que tenha acontecido? Porque, claro, sabe, as leis não são as mesmas. Tem várias... porque... Mas a gente tem que pensar na história como um todo também, né? Você falando nesse assunto, eu fico um pouco chocada ao tanto de brasileiros que os filhos estão em orfanato aqui. Isso me choca um pouco. E eu conheço algumas pessoalmente e sei que elas têm total capacidade de cuidar dos filhos dela. E isso me incomoda um pouco... Porque eu fico pensando assim, por que essa criança foi tirada da mãe?
Sim, né? Foi o caso dela, por isso que ela me ligou, porque ela estava ficando em alas. Ela falou, não, como assim que o meu filho vai ser tirado de mim e botado no orfanato, sendo que eu tenho condições? E por isso que eu falei para ela, e foi o que você falou agora, eu falei, aprenda o alemão. Se defenda, porque assim, não é nem o ponto de você estar falando maravilhosamente bem, mas o ponto de você se defender. Exato. Porque tinha uma outra amiga que falava, eu me defendo. Você fala alemão? Eu me defendo. Exato. Entendeu? Até das pessoas na rua, né? Exatamente, porque aquelas as pessoas senhorinhas têm maravilhosas que entram no trem e te arrasam. Exato. Tinha uma amiga minha que tinha mania de atropelar as velhinhas do trem. No trame, ela pegava o carrinho do filho, né? E a velhinha vinha com qualquer coisa, ela já passava arrastando a velhinha. Aí a velhinha, depois de tudo, ficava bem... desculpa. Ainda pedia desculpa. Porque se você também não toma nenhuma atitude, elas vão crescendo. Parece que vai dando um... né? Isso. Eu entrei eu ando de bicicleta e entrei no tranco a bicicleta, porque tava chovendo muito, e aí uma senhora falou, por que você está com a bicicleta no tram? Eu falei, porque eu paguei o Belo Abo. Eu paguei o abonamento de bicicleta, então eu posso colocar minha bicicleta aonde eu quiser. Exato. Então, voltando a essa questão que você comentou agora, aprender um idioma, tentar que seja o mínimo. Informação também, né? Integração. Exato. E hoje tem muita. Sim. Mas eu percebo que mesmo tendo muita informação, as pessoas ainda preferem... porque eu também... Assim, você migrou com certeza bem depois do que com certeza, acredito. Sim, tem 5 anos e que aí eu percebo assim que ainda no Brasil tem essa mistificação do casaco gringo. Sim. Né? E também tem aquela questão, eles vão no Brasil e conhecem essas pessoas e trazem pra cá. E aí no começo, gente, não é todo mundo. Vou até dar um adendo aqui, sim, tá? claro. O projeto fala disso porque tem muitos casos, mas tem também muitos suíços bons. Vamos dizer assim. A gente pega... 10% é bom, então boa sorte. Você é muito otimista. Gente, só 5, mas prestem atenção. A Sara dizendo 50%. A Sara vive em outro núcleo. Ela vive em outro núcleo. Tem muito. No núcleo de Sara tem bastante gente, mas é claro, eles aqui se ajudam muito, né? Brasileiros verdade. Também com problemas. E claro, tem muita. Porque assim, não é só suíço, gente. É como a Michelle estava falando antes, né? Exato. A gente tem que pensar, por isso que eu falei 10%, porque assim, quem vai no Brasil pode ser português, pode ser italiano. A gente fala e todo mundo mora aqui. Exatamente. Né? A gente tá falando que exatamente. Mas, de fato, pode ser qualquer outra pessoa, exato. De qualquer outra cultura. Você vai para o local dessa pessoa e tudo isso é possível acontecer. Exato. Quando eu vim, minha mãe tinha medo de tudo. Minha amiga pediu o telefone de casa, ela queria telefone 3 contatos, entendeu? Ela pediu 3 contatos porque ela falou, não, depois leva para lá, mata, vende os órgãos, olha só o nível. Mas, olha, eu teve um caso que uma brasileira teve morte súbita, né? Sim. Me mandaram no Facebook. Ela teve morte súbita e o marido levou ela no hospital a 1 hora de casa. Perfeito, né? E aí a família veio, uma pessoa da família, e não deixaram ela ver o corpo, só entregaram as cinzas pra ela. Assim ela me contou, a filha dela. Sim, sim. E aí ficou nisso, né? Morte súbita. Né? Eu trabalhava num mercado culinário que tem estandes de comida do mundo todo. E uma mulher, eu nunca me esqueci, ela chegou com a costela quebrada. O marido dela bateu nela. Mas eles bateram Nunca embaixo, mais eu vi ela. Bateu nela. E ela já estava 2 dias assim. E ela falou que ela não fazia nada porque ela tinha medo de perder os filhos. Né? Escuto, essas histórias são então, as mais comuns. Aí você imagina, nós já temos problema dentro do nosso país. Você imagina você ter essas vivências fora do seu país, né? Sim. Por isso que não é que a gente tá só, assim, tem gente que fala, você só fala o negócio. Eu recebo muito direct das pessoas bravas comigo, viu? Você só fala. Eu falo, gente, eu não estou dizendo o que é mal. Eu estou apenas alertando coisas que acontecem. Sim, o projeto chama-se Desafios
Da imigrante. Então, desafios da imigrante, eu não posso estar falando só coisas positivas, porque senão não seriam desafios. Exato. Primeiro já começa daí. Se a pessoa quiser ver só coisas felizes, pode procurar um outro Instagram, um outro influencer. Criadores de conteúdo. Exatamente. É informação e fato. O objetivo da gente é trazer informação, porque não adianta também a gente ficar aqui só sorrindo e fingindo que a vida é totalmente linda e não trazendo o conteúdo que a pessoa precisa. Exatamente. Qual é o conteúdo? Onde eu tenho que ir, que foi a entrevista com a Thalita. A gente depois vai trazer também uma advogada, né, Sara, para falar um pouquinho sobre o assunto. Uma que eu vi no jantar uma vez, ela é maravilhosa. Nossa, ela me contou coisas essa assim, mesmo. Meu Deus, eu fiquei muito chocada. É. E aí eu contei o meu caso pra ela falou assim, se eu fosse sua advogada, você não tinha Eu amei ela. Sim, ela vai ser ela mesma. Então. Ela vai ser, vou estar... Então, com certeza, porque o material ali, por favor, me mandem que eu quero divulgar. Com certeza. A gente vai fazer isso, como a gente fez com a da Thalita, porque também é uma ajuda direta para os imigrantes, né? Mas com certeza para a mulher, porque é Frauen Beratung. Exato. O objetivo da gente é trazer essas informações e ficar repetindo. Eu estou sempre mandando agora no WhatsApp, porque sempre tem alguém que não viu. Os contatos da Thalita ali, porque tem muita gente que está sofrendo agressão em casa. E não é só a física, a psicológica. A psicológica aqui, é muito mais forte. Eu acho que aqui é mais a psicológica do que a física. Sim. Sabe? É aquela questão, ela não trabalha, a mulher não trabalha... tudo que ela precisa depende do marido. Aí tem aquela conversa, não trabalha, porque senão a gente paga mais imposto. E ela vai ficando ali só em casa, só em casa, só naquele mundo ali. Eu vou falar uma coisa, vai parecer um pouco estranho, mas parece um pouco que ela é meio empregada, cozinheira. Não, mas é isso. Entendeu? Inclusive eu com meu marido, quando eu disse para ele que ia me separar, eu botei no... tive orientação, claro, né? Botei no papel todas as coisas, né? Quanto é que custa uma empregada, né? Para vir limpar, porque a Putzfrau, ela só limpa, ela não organiza a casa. Exato. Tá? Ela vai lá, passa uma limpezinha. É tirar o pó e passar o pano. Tirar o pó, passar o pano, o aspirador, limpar o banheiro, assim, né? Aquela coisa mais de trás. Exato. É cobrado por hora, então dependendo de quantas horas você vai precisar também. Lá em casa são sempre 4 horas, nunca menos, não tem como. Então, botei 4 horas aí por semana, porque isso é o mínimo, né? Você não tem como fazer menos de uma limpeza em casa. Daí tem a cuidado com o filho. Então, a gente tem que botar aqui a creche também, porque eu vou começar a trabalhar. Se eu vou me separar, né? Eu não vou ficar com o filho direto. Exato. Então, aí tem o tempo da creche. Daí, a gente bota também lavar roupa, porque aí você tem que mandar para lavanderia, custos de lavanderia. Aí a gente vem com todos os custos. Você vai comer todo dia no restaurante? Espera que a gente vai botar também o custo aqui de todo dia comer no restaurante. Porque o que as pessoas não entendem é exatamente isso. Quem é que faz? Eu até falei, você acha o quê? É assim, ó, fiz aqui sujou a comida, fiz aqui. E arrumou a casa, ficou linda. É que nem a Dini. É com o nariz. Você já se perguntou por que tem, não só suíço, todos os estrangeiros do mundo vão na América Latina ou na Tailândia procurar mulheres para casar? Porque nós temos ainda aquele cuidado que nós cuidamos da casa. A Suíça, ela faz muita carreira dela, né? Eu trabalho numa creche e eu vejo isso. Então, é da cultura daqui, não estou falando especificamente de onde eu trabalho, é da cultura daqui, colocar um bebê de 3 meses na creche das 7 da manhã às 5 da tarde, segunda a sexta-feira. E os dois trabalham, né? Então, e cada vez mais tem. E uma coisa que eu estou vendo também é que a Suíça já não está mais também querendo casar com o suíço. Ela também. Estão buscando de fora também, porque ninguém está dando conta. Porque aí, né, 2 geladeiras. Exatamente. Ninguém está dando conta. Exato. Tem que ter uma felicidade aí na vida. Eu acredito que seja aquela questão que o mundo globalizou, eles vão em outros países e eles veem que não tudo é só regra. Sim. Tudo tão, né? Sim. Tem aí um mundo que existe que também, por exemplo, eu vejo muito quando eu venho aqui nos eventos da Sara, esses suíços casados com brasileiros, eles são mais abertos, né? Eles conversam mais, eles interagem mais, né? Tem aquele, meu filho, por exemplo, o pai dele é suíço, né? Sim. E ele tem amiguinhos, mas o melhor amigo dele é meio brasileiro. Brasileiro, mas do meu filho também. O melhor amigo dele, a mãe é brasileira. Sim. Né? E o pai é suíço.
Então, e tem outro também que os dois pais, o pai e mãe são brasileiros, mas ela nasceu e cresceu. Nasceu na Alemanha, cresceu aqui também. Ele gosta muito dela, então ele... eu acho que essa troca é muito legal. Mas eu acho também, isso eu tô percebendo pelo meu filho, as crianças aqui, e eu até estava falando ontem a respeito disso com alguém que eu tenho que me lembrar com quem era. O problema aqui, que tem muito, as crianças vão do lado de fora para brincar, e você... Do mesmo jeito que é o pai e a mãe, às vezes, né, se os dois são suíços, sabe aquele brilho que os nossos filhos têm no olhar? Aquela felicidade de ser amado, sabe? Aquela coisa de estar se sentindo pleno, de estar se sentindo útil, de estar se sentindo feliz. Exato. Não tem. Aí você vai do lado de fora, a criancinha tá aqui, assim, morrendo. Aí, meu filho já falou pra mim... E na sua casa... Pronto, quer comer tudo, quer fazer tudo... Meu filho, quando ia na escola, né, no prézinho, que aqui se chama kindergarten, tinha a festinha dele, ele falava, eu vou... Eu falei, não, você vai convidar todo mundo, você não vai... Eu não conseguia mandar o convite para 5, 6, 7 crianças e o resto... Aí chega lá, as pessoas... Não, eu convidava todo mundo. Teve uma festa do meu filho que eu fiz do Mario Bros. Aí uma brasileira trouxe máquina de algodão doce, pipoca. Eu sei que os pais vieram buscar as crianças da minha casa 11 horas da noite. Até os pais ficaram na festa. Aí depois, claro, vão crescendo, né? Aí você já não tem mais chance de falar mais ou menos como. Mas até onde eu pude, eu convidava todo mundo. E essas crianças amavam. Eu fazia pinhata. Nossa, era assim a diversão da festa. Porque eles batiam, quando caía aquele doce assim no chão, eu tenho vídeo até hoje. Tem que fazer pinhata. Então, exato. Você traz isso, sabe? Sim. Você traz essa afetividade. Sim. É por isso que eu acredito que esse encontro de uma latina, dos países mais, sim, né? Com o suíço ou o alemão que seja, né? Sim. Traz uma riqueza de cultura. Com certeza. Né? Mas traz desafios também. Com certeza. Com filhos, por exemplo. Né? Meu filho, agora ele tá na adolescência, não pode fazer nada, não pode chegar perto, não pode abraçar, não pode nada, né? Aí eu falo pra ele assim, meu filho, eu sou mãe brasileira. Eu não sou mãe suíça. Se você chegar e vou falar, oi, meu filho, eu vou te dar um beijo aqui no rosto. É assim. Né? Eu não tenho essa distância, eu falo pra ele. Não te cria assim, menina. Eu não tenho, eu não consigo. Eu quero... é meu filho, sim, gente. Mas eu acho que, nesse caso, esse desafio, eu acho que são todas as mães, até no Brasil também. Porque minha mãe também chegou um momento que não era mais tão comum. Mas aqui eles têm uma distância, né? Maior ainda. Eu trabalho numa creche, a gente tem crianças de várias idades. Assim, é incrível como eles, assim... Tem algumas brasileiras, né? Eles adoram a gente. Eu não sei se porque eu chego de manhã na porta, eu falo bom dia, falo o nome de todo mundo, mando um beijo assim de longe. Lógico que a gente não toca nessas coisas, não, né? Mas você manda um beijo, eu sou cozinheira numa creche, eu tô cozinhando, eu mando um beijo pra eles lá na mesa, eu falo, vocês estão com fome? Olha, a comida tá quase pronta. Aí eles vêm na portinha, né? Tem assim, a coisa, assim, para eles não entrarem na cozinha, eu dou um pepino, eu dou uma cenourinha, eu falo com eles, eu explico a comida, sim, sabe? É um carinho, sim, assim. As minhas colegas de trabalho falam, você é mãe, você não é cozinheira. Eu faço comida brasileira para eles, amam. Ah, não, mas isso eles amam. E todos os suíços, não vou dizer nem que é uma coisa que é só as crianças. Não, os suíços, de uma forma geral, eles gostam muito da comida. É isso, e eu acho que só até a parte isso negativa, sim, claro, que a gente fala. Eu acho assim, quando eu imigrei, eu tivesse todo esse trabalho aqui, da revista, do Sebrae, das pessoas que estão ali na internet falando sobre a verdade, né? Claro. A verdade do que é emigrar, eu teria me saído bem mais cedo, melhor. Mas talvez tinha que ser assim, sim, né? E tem aí um monte de gente bacana que faz o material. Por exemplo, essas lives de vocês. Eu assisti a da Patrícia, achei super legal. Porque aí a mulher tá em casa, né? Pensa assim, eu queria trabalhar ao menos um pouquinho. Vai ali na escola da Patrícia, faz um curso, começa a trabalhar em casa. Ou indo visitar cliente. Com certeza. Porque o filho tá... Melhor ainda, gente, indo visitar cliente. Não fica em casa. Porque só de sair na rua, sabe, tomar um ar. Esse contato é incrível. É uma coisa assim que tem que ter. Eu tenho, assim, eu fui mãe, né? Eu não quis
não quis mandar meu filho na creche, porque eu não tinha família aqui, eu senti que ele ia ficar sem referência. Mesma coisa. Né? Então eu fiquei em casa. Mas eu sempre fazia os trabalhos esporádicos, né, pra ter o meu dinheiro. E eu percebo que isso foi muito importante, tanto para ele ter um pouco da minha cultura, do meu idioma. Isso também é um tema, mas, né, não falar o português, mas vou deixar para vocês trazerem um especialista para falar sobre isso. Eu lembro quando meu filho tinha 3 anos, ele veio, aí eu falei português com ele, ele falou alemão, aí eu falei pra ele, eu não tô entendendo o que você tá falando, Eu faço isso com meu filho. Aí ele voltou, foi no quarto, chorou, voltou, nunca mais tentou. Eu faço isso com meu filho o tempo todo. Ele fala, e às vezes tem pessoas que falam, tipo, até brasileiras mesmo, que falam alemão com ele, pensando que, tipo, ele talvez não vai falar, né? E eu falo, não, por favor, não fale, sabe? Às vezes eu até esqueço, falo uma palavra ou outra, mas eu acho também que é importante a gente manter, porque para o cérebro da criança, não, e para o cérebro da criança, gente, não altere nada, muito pelo contrário, é uma criança mais inteligente, vai ter mais facilidade de aprendizado, entendeu? E uma língua que um suíço não vai ter, que é o português, que ele não vai crescer com. E aprende outro, porque na escola vai aprender inglês, vai aprender francês, vai aprender... Pronto, aí ele vai estar com 4 línguas já. O meu filho fala 5. É isso. Por que você acha? Porque ele já desenvolveu 2. Exato. De cara, pequeno, né? Então, para ele falar outro idioma é normal. Né? A própria professora aqui na escola pede para você falar seu idioma com o seu filho. Eles pedem. O que eu vejo assim, brasileiro, eu não falo português com meu filho, ele é suíço. Aí eu fico pensando, esse é o de você, como ele é suíço? tem alguma coisa errada, essa conta não bate. Meu marido, quando eu tava fazendo o curso, né, na escola, e aí a professora brigou com ele, porque ele não podia falar mais inglês comigo. E aí ele pegou e falou, se você fala português com o Max, você passa o dia todo com ele, você fala português, porque você não treina com ele. Eu falei, porque ele tem que falar com a minha mãe, ele tem que falar com os meus irmãos, ele tem que ir no Brasil, ele tem que saber se sair. Tudo bem, ele vai crescer, ele vai ficar adolescente, ele pode escolher falar outra língua, mas não porque ele não sabe a minha. E sim porque foi uma escolha dele. E outra, ele vai em Portugal, fala português. Vai até na Espanha... Já entende Portunhol, gente, portunhol. Mas entende, meu filho, ele vai na Itália, ele entende, ele vai na Espanha, ele entende. E é porque é uma coisa com a gente também. Se a gente for e a gente prestar atenção, funciona. E é mais fácil para aprender qualquer língua latina, francês, espanhol, italiano, como você está dizendo. Imagina você chegar para sua família, eu falar para minha mãe que meu filho, eu não vou falar português, ela vai falar, então você tá fora da família, né? Para quem vai trazer essa criança aqui? Para mim, você não falar o seu idioma com o seu filho, você está negando a sua ancestralidade. Sim. Eu penso assim. Porque é uma riqueza, gente. E, gente, o Brasil é maravilhoso. Né? Sim. Qualquer lugar do mundo que você chega, brasileiro é bem-vindo. Você pode falar o que você quiser. Brasileiro é bem-vindo em qualquer lugar do mundo. Sim, somos um país muito receptivo, né? Aberto, sorridente. A gente está aqui sofrendo e aqui é o ponto que eu falo no Desafios também. Quando você emigrar, não pense que nós somos tratados aqui como nós tratamos os estrangeiros no nosso país. Não. É um pouquinho mais... Daí 3 passos para trás e aprende novamente como... Principalmente a Europa. Eu percebo que tem uma diferença essa migração para os Estados Unidos e para a Europa. Sim, mas eu acho que também porque os Estados Unidos, a nossa cultura é muito próxima, né? Claro que não é receptiva tanto quanto, mas assim, tem nossa cultura a gente... tem muito brasileiro, se você for pra Flórida ou algum lugar assim. Eu fui na Flórida, qualquer lugar que eu entrava. Só brasileiro, mexicano. Eu falava, eu não falo inglês. Não, já vem um brasileiro. O próprio americano da loja trazia um brasileiro. Eu me senti... Então, você se sente em casa. Como eu tenho amigas que já foram, né, pra lá, que moram lá. E diz exatamente isso. Às vezes é até difícil você aprender o inglês, porque você acaba ficando no núcleo, né, daquelas pessoas que já estão ali, que já falam português, porque são muitas pessoas. Então, isso também é um ponto. Eu acho que a Europa, principalmente aqui, a Alemanha e aqui, a gente falando alemão... os países nórdicos são mais difíceis para integrar. Porque Itália, também a língua é uma dificuldade bem maior. O inglês, a gente bem ou mal, escuta um filme, gente, tudo é inglês, uma música, entendeu? Viado Oda, não. A gente tá ali escutando alguma coisa. Em inglês no Brasil. Hot dog. Tudo nosso. Você cresce com a cultura americana por causa dos filmes. Mas da Europa, por exemplo, assim, Itália, Espanha, eu ainda acredito, pelo clima,
E também por essa questão de eles serem mais de abraçar, e, né? Você tem um pouco mais facilidade, não que é muito mais, mas um pouquinho mais facilidade de adaptar. Mas os países nórdicos, que é Alemanha, Suíça, Noruega, Suécia, eu acredito que deva ter... Gente, a gente encontrou com o menininho, já estamos acabando, gente, a gente sabe, tá no horário. Mas eu encontrei com o menino no avião, ele morava na Suécia, eles estavam fazendo uma ponte aérea, né? E aí ele estava aprendendo, a gente veio do Brasil, voltou do Brasil dessa última vez, e aí estava a família toda, são 3 meninos. E um já estava assim na 6ª série, alguma coisa assim. Aí ele ficou brincando com o Max, em um certo momento do voo. E aí ele pegou e ele parou de brincar e ele sentou, o pai dele falou, termina o dever aí. Olha, eu olhando o menino, ensinando pro irmão dele a fala sueca e escrevendo as coisas, porque também não são os mesmos símbolos. Gente, eu fiquei horrorizada. Entendeu? Porque eu falei, gente, e você aprendeu? Ele falou, eu já vim grande pra cá, porque meu pai foi trabalhar. Eu fui grande pra Suécia já. Eu não sei tudo, mas eu tô aprendendo bem. Eu falei, não, você tá sabendo bem, porque são símbolos diferentes, entendeu? Então eu acho que isso também atrapalha um pouco na imigração, né? Quando a gente tá na integração de todas as maneiras, porque a gente tem que aprender a língua, o costume, os costumes. Eu falo que emigrar é nascer de novo. Eu falo isso também. É nascer de novo. E até quando meu marido vem com qualquer coisa, querido, eu sou um bebê. Eu me permito, entendeu? Eu, por exemplo, assim, eu tô super expansiva, assim, eu falo bastante, eu adoro conversar com as pessoas, e meu namorado, ele é todo nerd, né? E aí eu acho engraçado quando a gente sai. Sábado mesmo, a gente estava em base, eu entrei, um me beijou, o outro, ele falou, é incrível, onde você vai? É assim, nós somos assim. E não podemos deixar de ser assim. Não. Porque eu percebo também um pouco que, às vezes, para se adaptar, você mata um pouco. Ou você esquece do que você foi. E você fica... E em algum momento a vida te cobra isso também. Não, você mesmo se cobra. Mais. Você mesmo se cobra. Por isso que tem tantos casos de depressão. Uma palavra que eu não gosto aqui, assim, que eu fico... Eu não ando com brasileiro aqui. Eu não... Ai, brasileiro... Não acho. Todas as coisas boas, nos meus dias ruins, no meu fundo do poço, foi brasileiro que me ajudou. A Sara aqui é uma. Falo aqui. Tô me formando agora e já vou pra 2ª faculdade. Foi Suíça? Não, foi ela que me falou, faz o diploma. Ah, não, e aí eles não falam mesmo. Eles não falam mesmo. Não, eles falam que você não pode. Não, já tá velho. Que não vale nada. 40, né? Não, mas o que eu tô dizendo, mas você pode estar com 20, pra ele já tá velho. Se você já escolheu, então. Porque aqui é a diferença da nossa cultura, porque as pessoas no Brasil vão pra faculdade com 60 anos, 70, 80. Aqui não, se uma vez que você escolheu uma profissão, tem que ser aquilo ali, pro resto da vida. Pro resto da vida. Infeliz, não importa. Não importa, você vai ter que fazer aquilo. E o bom é esse, é o bom que você consegue se reinventar, porque vale, claro que vale. 12 anos enferrujada, 12 anos sem saber. Aí entrei, 14 na verdade. Entrei, comecei, fiz, tô terminando. Só essa faculdade que eu tenho agora me trouxe a desafios, que foi esse Instagram, me trouxe pessoas maravilhosas, me fez me sentir muito capacitada, porque uma das coisas que o não integrar te traz é você se sente incapaz. Sim. Você não fala o idioma, você não entende as pessoas e você acha que você não pode muita coisa, porque também muita gente dá informação errada. Sim, claro. Por isso que trabalho como esse aqui, da revista, do CEPAC, todos que vocês têm, é muito importante, porque traz a informação como é. Sim. Porque tem sempre aquela, né? Sim. Então, e aí, eu agora vou me formar. Eu trabalho numa empresa que uma das donas é brasileira. Vou começar minha 2ª faculdade. Graças a outra brasileira também, além da Sara, que falou, vai para tecnologia. É um ramo que dá, assim, me incentivou. Então, quer dizer, eu fico muito triste quando as pessoas falam, eu não me envolvo com brasileiro. Ah, comunidade. Gente, eu acho assim, até no Brasil tem pessoas e pessoas. É a vida, não é? E sou muito sincera de te falar que nos seus dias ruins, eu acho meio difícil que um suíço vai estar sensível aos seus problemas. Já tive dias ruins também, a chatinha ali que me ajudou. Então, é a mãe de todas, É a mãe de todas. Ela é a mãe de... Eu falo,
orientação, informação, porque no fim, às vezes, a gente fica triste exatamente pelo que você está falando. Exato. Por a gente não achar que a gente é capaz ou por a gente não ter a informação certa. Ou por estar morando com alguém que está só te derrubando porque não tem um interesse que você cresça. Exatamente. Né? Então, mas é a falta de informação, porque se eu sei que eu posso, daí eu vou, né? Que é muito mais fácil. Aqui mesmo, dentro do Sebrae e da Unigran, né? Eu conheci pessoas ótimas. Assim, que eu levei pra vida, assim. Que a gente tem contato, que uma incentiva a outra, que conversa, que fala, né? Que são pessoas inteligentíssimas. Gente, procurem a Unigran. É uma propaganda gratuita, porque não foi a intenção. Não, eu da Unigran, eu não posso negar aqui também, né? Sim, claro. Foram 4 anos. Não, também para incentivar. Claro, porque as pessoas podem. Falaram para mim, você vai fazer essa faculdade brasileira? Eu falei, gente, eu vou fazer, eu vou ter onde... Outra coisa, nós estamos aqui. E se eu quero voltar pro Brasil? Eu vou voltar do zero? Não, eu tenho um diploma. Porque a gente não sabe, eu posso estar aqui agora, meu filho cresceu. Eu falo, não, eu quero fazer uns 2 anos sabático lá no Brasil, eu quero ficar lá. Tem um diploma, tem uma profissão. Sim, porque não é eterno. E vale. Vale sim, vale então, sim. É isso. É até um incentivo. No momento eu tô ajudando uma pessoa que ela tem 50 anos e ela falou assim, eu falei, faz uma faculdade. Ela, você acha? Sim, eu te ajudo. Sim. Isso é. Sim. Né? Eu acho que e aí o suíço ia falar, não, vai lá, faz a faculdade, eu te ajudo. O suíço vai falar, se joga ali. Não é criticando o suíço em si. É nesse sentido de dizer... Não, mas é a cultura deles, como a gente está falando. Eles crescem e eles escolhem a profissão deles e eles ficam naquilo para sempre. Então, não é nem por mal, é só porque é deles, é natural deles. Eles não vivem outra coisa. Meu marido, eu falei para ele, agora por que você não, já que já fez tudo, faz um MBA com outro... Não tá gostando? Faz um MBA de outra coisa para ver se você dá uma guinada pro outro lado. Ai, você acha onde que eu vou achar tempo de... sabe, de trabalhar, onde eu vou achar tempo. Então, acho que isso também é um ponto. É isso, Michele. Foi ótimo. Foi ótimo, maravilhoso. Obrigada pelo... Você vem no Desafio no Meio das Mães. Vou sim. falar sobre filhos. Vamos falar. E a gente Seu Max, meu Max. Que temos isso em comum também. E você também foi algo que eu gostei de conhecer. Que acho que tem uma troca bacana, faz um trabalho aqui com... Vou mostrar a revista, mostra, né? Aqui, ó, trabalho com a revista. Lá já foi. Então, né, é isso. Eu sempre falo, chegou aqui, procura grupos, procura núcleos, vai conhecer, vai se integrar, vai conversar. Essa falou alguma coisa que você achou que não foi? Tem outras. Sim. Tá cheio como a vida, de gente bacana. Infelizmente, a gente tá num mundo, assim, que parece que as pessoas são terríveis. Pelo contrário, eu acho que tem muito mais pessoa bacana do que pessoas de má índole. Com certeza. Aí o negócio é a gente estar aberto para poder estar conhecendo também, né? Exato. Então é isso. Obrigada. Obrigada a vocês. Um abraço grande e até a próxima, gente. Ai, peraí que vamos ter um closer. Hoje diferente, porque estamos com nova mesa, né? Mais equipamentos. E da próxima live, a Sara também vai começar a participar, né, mais ativamente. Ela vai trazer as formandas. Com certeza, agora começa. Aí, falando só para terminar, né, você vai estar na edição de outubro da revista, né, com a gente. Legal, vou estar, vai ser um prazer. E sigam o Desafios da Imigrante, sigam o Brasil Api, no Sebrae, que é o Unigran, e vamos, né? Vamos lá. Força, olha, eu vou deixar uma última mensagem aqui. Se você está em casa, em qualquer país do mundo, e você está se sentindo de alguma forma que você não consegue, ou que não dá, ou que a vida é só isso aí, ser mãe, esposa e dona de... Não é. Viu? Começa a pensar que tem um mundo grande lá fora, tem muita gente bacana para conhecer, tem muita gente fazendo muita coisa, sendo mãe. Eu levanto 5h30 da manhã, sou cozinheira numa creche, eu tenho um filho adolescente, eu tenho um namorado, eu tenho desafios. Meu hobby é fazer bolo no pote e ainda faço a faculdade. Tô sabendo que o bolo no pote é bom, hein? Não vai rolar. Então, assim, eu queria deixar assim, uma mensagem, gente, não se diminuam. Sabe? Sim. Não fique ali achando que é só aquilo ali, que não é.
Não é. Tem um mundo gigante aí, tem muita gente bacana para conhecer. Tá certo. Então tá. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Foi? Já pode falar. Ok. Ótimo.